O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse texto de João que nós meditamos e contemplamos nessa quinta-feira, ele nos traz muitas coisas. Primeiro, essa longa frase com que João abre o capítulo. Ele que sempre, quando fala da época da Páscoa, ele gosta de dizer a Páscoa dos judeus. Se aproximava a Páscoa judaica. Aqui ele não fala mais da Páscoa judaica. Ele fala da passagem de Cristo, né? A Páscoa de Cristo. Passagem dele para o Pai. Toda aquela introdução antes de falar que Jesus lava os pés dos discípulos, no texto do Evangelho é uma só frase longa, como que João quer colocar tudo no contexto, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Saber que passa desse mundo para o Pai, amar até o fim, sabendo que Judas já tinha decidido vender Cristo para os inimigos,
E diante de tudo isso, o que é que Jesus faz? Qual é o gesto, né, que ele vai realizar ali? João não repete a instituição da Eucaristia. Ele vai preferir falar da Eucaristia naquele belíssimo capítulo 6º do seu Evangelho, onde ele fala do pão da vida, o discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. Aqui ele vai se centrar sobre esse outro gesto, que talvez por ter sido tão escandaloso, só o último evangelista pôde descrever ele. Lucas dá um breve aceno. Ele fala que os discípulos estavam discutindo na hora de ficar em torno da mesa, de ocupar os lugares da mesa, né? Quem era o mais importante? Quem fosse ficar mais pertinho de Jesus, esse era o mais importante para eles. Então eles discutem e brigam, já pela enésima vez. Quantas vezes Jesus tinha escutado essa discussão entre eles, né? E tinha repreendido eles por isso. E ali em Lucas ele diz, quem é que é importante, aquele que é servido ou aquele que serve, né? É aquele que é servido. No entanto, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então Lucas dá um aceno, mas não fala explicitamente daquilo que Jesus fez para mostrar que era servo, porque era um gesto tão humilhante, tão próprio de uma condição baixa de vida, que só João, depois de, né, todos, né, depois de ter passado a vida de quase todos eles, ele pôde contar. E fala isso enquanto eles estão querendo ocupar os primeiros postos. Jesus sai do lugar mais importante e vai para o último lugar. Aqui Jesus repete um movimento que é próprio do amor dele. Deixar o lugar mais alto e ir para o lugar mais baixo. É aquilo que em Filipenses, né, no hino cristão que São Paulo repete, está dito, né? Ele, sendo de condição divina, não fez disso um privilégio, pelo contrário, se despojou, se empobreceu e assumiu a forma de servo. Então aqui é Jesus recapitulando nessa última ceia, que é uma grande recapitulação de tudo, né? Está todo o Antigo Testamento ali, está tudo, né, dito, a própria cruz está antecipada ali, o próprio banquete do reino de Deus, o banquete definitivo está antecipado ali, né? Todos os tempos se concentram naquela última ceia. Então ali ele resume toda a sua obra, sai do lugar mais importante, do lugar do Senhor, e vai para o lugar do servo, e não de qualquer servo, do último servo. Aquele que vai fazer o trabalho mais humilhante de todos, que é o lavar os pés dos outros. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu, como padre recém-ordenado, fui presidir o lava-pés numas missões lá perto de São Paulo ali. Acho que era Itaquaquecetuba, um desses lugares. E ali a comunidade foi para uma capelinha muito humilde, um lugar onde todas as ruas eram de terra, e estava chovendo, e os 12 apóstolos daquele dia, entre os quais tinham algumas mulheres, crianças também, né? Antes do indulto do Papa, né? Agora o Papa Francisco falou, né, que representando os 12 apóstolos também podem as mulheres. Naquela época ainda não tinha essa permissão, mas eles já tinham feito isso naquela comunidade. Vieram todos de chinelo havaiana, pisando naquelas ruas barrentas. Então o lava-pés foi lava-pés mesmo, né? Foi
Não foi só simbólico, foi realmente lavar os pés. E ali, como eu tinha visto tantas vezes o Papa João Paulo II lavando os pés, João Paulo II tinha inventado também um gesto que não está prescrito no missal, né? E depois de lavar os pés, ele fazia questão de beijar os pés. Então eu fui fazer esse gesto e pegava aqueles pés, realmente estavam precisando de uma boa água. E depois de lavar, eu disse assim, bom, agora eu acho que eu tenho que beijar esses pés também, né? E o fato de eu estar ali agachado, lavando aqueles pés, beijando aqueles pés, eu senti, imagina o que é o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abaixado, lavando os pés dos discípulos, né? E aquilo ele deixou para todos nós como lição, não só para os sacerdotes, mas para todo cristão. E aqui eu queria lembrar dessas duas coisas que a nossa fé nos ensina, né? Que às vezes a gente esquece, que todo cristão é também sacerdote, não no sentido ministerial, mas no sentido profundo, que decorre do nosso batismo, porque todos nós temos essa missão de levar as pessoas para Deus e de levar Deus para as pessoas, né? Somos ponte. Todos nós tomamos toda a criação e os bens dela e colocamos sobre o altar junto com o nosso suor, com o nosso trabalho, porque nós não colocamos sobre o altar a uva e o trigo, mas a uva e o trigo trabalhados, né? Feitos pão e vinho. Então ali vai toda a criação, vai todo o nosso trabalho, vai todo o nosso suor. E ali isso é oferecido, né? É acolhido por Cristo, transformado em Cristo, oferecido ao Pai. E depois também lembrar que todo sacerdote é um cristão. Nós, antes de sermos pastores, somos também ovelhas. E ao sermos pastores, somos pastores ao modo desse bom pastor que se faz cordeiro, ou seja, que se faz a ovelha menor de todas do rebanho, a mais frágil, menorzinha de todas. Quanto a igreja tem sofrido e sangrado, porque a gente esqueceu dessas duas verdades, né? Que todo batizado, todo cristão é sacerdote, todo sacerdote é cristão. Como a gente esqueceu que o sacerdote, por estar diante do povo, na frente, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo de cristão. E não de uma classe ou categoria que está acima do bem e do mal. Que, como Jesus denunciou os fariseus, joga fardos pesados nas costas dos outros e não quer levar esses mesmos fardos nem com um dedo. Aquilo que Papa Francisco tem tanto denunciado, clericalismo. O que quer dizer o clericalismo? Esse mal compreendido, mal vivido espírito de corpo, de categoria, que faz com que o sacerdote ache que ele pertence a uma casta que está acima de tudo, do bem e do mal, das outras pessoas, que ele não tem as mesmas obrigações, os mesmos deveres, os mesmos compromissos de cristão que os outros têm. Que se faz agir, como diz o Papa Francisco, com psicologia de príncipe, querendo ser servido, querendo
privilégios, querendo que todo mundo abaixe a cabeça para ti, te reverencie, né? E te trate como um ser quase sobrenatural. Esses dias estava lendo um texto do padre Schmemann, que diz assim: se um dia nos seminários for ensinada uma disciplina chamada patologia pastoral, né, vai se ensinar esse estranho complexo, de querer honras, de querer um respeito sobrenatural, principalmente aqueles que acham que não podem ter muito respeito natural. E como a gente também, de certo modo, passa o vírus, né, do clericalismo também para os leigos que ajudam na pastoral. E ali também esse espírito de casta, de privilégio, de querer aparecer, de querer ser servido, de se achar superior aos outros, de se achar que não, né, que está acima daquilo que é dos outros, né? Também como cristão de primeira categoria, e os outros que não servem são de segunda categoria, né? E aí a gente acaba criando essa espécie de estranha hierarquia, né, nesse pequeno mundo que a gente cria, que é tão parecido com o mundo lá fora, né? Quando o mundo lá de fora consegue penetrar essas paredes e olha e contempla o pequeno mundo que a gente acabou criando aqui, ele encontra ali a carne da sua carne, né? Ambições, cobiças, amor ao dinheiro, ganância, brigas de poder, desejo de privilégios, de honra, todos os valores que existem no mundo e que o mundo realiza de uma forma muito melhor, muito mais competente que nós, porque é especialista nessas matérias, né? A gente só consegue fazer um arremedo de mundo. Então, para tudo isso, e Cristo sabendo tudo isso, como deixa muito claro essa introdução de João, ele sabe tudo, sabe todas essas coisas. Ele realiza esse gesto escandaloso de ir para o último lugar. Tão escandaloso que Pedro não suporta aquilo, não suporta ver aquela humilhação. Não, Senhor, tu nunca me lavarás os pés. E aqui Jesus diz uma coisa também, que também tem que tocar o nosso coração. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, não terás amizade comigo. Quer dizer, se você não deixar que eu te escandalize com meus gestos, se você interpretar os meus gestos de uma forma que te deixa quieto, acomodado, tranquilo, se os meus gestos não te deixam em carne viva, se eles não te desassossegam, então você nunca vai experimentar a verdadeira amizade comigo. Porque você vai ficar aí assentado, acomodado nas tuas certezas, nos teus hábitos de vida, no teu acomodamento, nesse teu cristianismo aburguesado, que acredita que acendendo uma velhinha para Deus e outra para o mundo, está tudo bem garantido, está tudo tranquilo. Hoje Jesus quer nos inquietar, quer nos escandalizar, com esse amor que não conhece limite, com esse amor que vai até o fim, que vai até o fundo da nossa condição, que serve, que beija, que lava os pés, e que deixa isso como um sinal para nós. Contemplando isso, hoje, já que não vamos ter, por conta das condições que nós estamos vivendo, não vamos poder repetir o lava-pés,
Pelo menos que essa cena fique gravada no nosso coração, porque ela explica tudo depois, ela explica a Eucaristia, ela explica a cruz, né? O amor que vai até o fim no serviço, né? O amor que serve, que se humilha, que se entrega, que não guarda nada. E que esse amor, a gente tenha a consciência que no dia do nosso batismo ele foi derramado no nosso coração, e que portanto a vida como entrega é o próprio da nossa vida cristã. É a nossa segunda natureza recebida pelo batismo, né, como membros da nova criação, e que portanto é parte de nós esse servir, esse dar a vida, para que a gente não entenda isso moralisticamente. Ah, Jesus serviu, então eu como cristão tenho o compromisso de servir. Não, está ali no teu coração. Esse desejo brota de dentro de ti, de dentro da fonte batismal que está instalada lá no fundo da tua existência, da tua nova existência. E é dali, bebendo daquela fonte, que você se torna impelido, né, e impulsionado a partir de dentro a fazer da tua vida o serviço. Que tudo isso, irmãos e irmãs, seja motivo da nossa contemplação, da nossa conversão e do nosso agradecimento, Eucaristia em grego, né? Agradecimento a esse Cristo que nos ama e nos amou até o fim.